fui demitida. Eu fui demitida como auxiliar de operações de um centro de distribuição da Amazon, que fica na beira de uma estrada, onde carros abarrotados de pessoas e objetos passam para se divertir numa praia. Eles dizem que gostam do mar. Eu nasci numa ilha, que já é outra, e observando as minhas mães, eu aprendi o que é o mar. Eu fui demitida porque eu entendi errado o pedido da cliente JPLZH897316, que desejava um flamingo inflável roxo, e não um relógio de quartzo digital com pulseira em borracha e caixa em poliuretano à prova d'água. Na verdade, eu li errado o código dos produtos e enviei errado para a casa dela. Porque o flamingo inflável roxo era PTSXR 30902. E o relógio de quartzo digital com pulseira, borracha e caixa em poliuretano à prova d'água era PTXSR 30902. Foi essa troca de letras que disparou uma série de acontecimentos violentos que têm ocorrido no meu corpo. Eu poderia ter escolhido outra forma de contar tudo que eu sinto. Feito um vídeo, por exemplo. Provavelmente tivesse mais alcance. Mas algo me diz que é necessária a presença física de vocês. De alguma forma, o suor, o calor, o cheiro, uma respiração, uma olhadela, um riso, um burburinho, um sussurro, um grito, um espasmo, ou um simples toque de mãos, podem trazer à tona certas sensações que eu deixei de sentir. Eu perdi meu corpo. Eu perdi o meu corpo. Você já deixou de sentir seu corpo? Você já deixou de sentir seu corpo? Você já deixou de sentir seu corpo? Você já perdeu? Você já perdeu o seu corpo? Você já deixou de sentir? Eu tenho insônia. Eu não durmo faz muito tempo. Eu deitava na minha cama destruída, meu corpo petrificado, minhas pernas latejando, de tantas horas que eu tinha que ficar de pé, correndo de um lado para o outro, empacotando os pedidos que as pessoas já tinham feito. Eu passava a minha madrugada inteira deslizando os meus dedos pela tela do celular. Eu passava horas e horas e horas os mesmos posts, porque como eu não tinha dinheiro para pagar o pacote de dados, eu ficava me alternando entre os mesmos posts a noite inteira. As minhas madrugadas se alternavam entre vídeos de cachorrinhos fofos e de assassinatos. Mas esse dia, alguma coisa diferente aconteceu. Eu dormi. Fazia mais de ano que eu não dormia. Mas nesse dia, eu dormi. Eu dormi e sonhei. Sonhei que eu era uma baleia. O tempo das coisas era calmo. Meu corpo era forte e suave. Eu batia minha cauda na superfície do mar para levantar ondas e dançar com elas. E depois eu me afundava. Eu queria conhecer a escuridão mais profunda do oceano.
E eu descobri, no meu corpo de cetáceo, que eu sabia guardar o ar por muito tempo. Então eu me enchi de ar e desci até encostar no chão e fica escondido pelo breu profundo do oceano. Eu fiquei horas nessa imensidão sem luz. Mas eu não tinha medo. A escuridão era uma amiga que me convidava a brincar. E aí essa brincadeira no escuro foi me dando uma fome. Então eu abri a minha bocarra e o alimento era farto. Entrava pelas minhas cavidades. Aí eu olhei ao redor, eu vi outras baleias. Nós éramos 5 ou 6 baleias, furando as águas com velocidade. Eu senti a água gelada tocando a minha pele de cetáceo como anéis do tempo. Nós éramos infinitas e efêmeras. Volta e meia, uma delas parava repentinamente, todas nós parávamos. Nosso corpo era força de maré. Seguimos assim, só sendo mar. O mar é caminho que deseja calma. Disse pra mim a baleia com mais idade, sem nenhuma palavra. E aí todas as outras baleias começaram a rir, formaram um círculo ao meu redor. Elas cuidavam de mim como se eu fosse a mais novinha delas. E aí uma das baleias começou a emitir uns sons cadenciados, uma espécie de música que eu nunca tinha ouvido. A baleia do meu lado pegou o tom da música, começou a cantar também. E de repente, todas as baleias estavam cantando. E sem eu perceber, meu corpo de cetáceo entrou no coro. E nós éramos um baleal, cantando e nadando no fundo do mar. Aí eu olhei ao redor, eu vi a ilha. A ilha em que eu nasci, que agora é outra. Mas a ilha que eu vi no meu sonho era cheia de vida. Ali as minhas mães sabiam falar as línguas das terras, das águas, dos bichos. Eu balbuciei a língua das minhas mães, tremendo. E as pedras me respondiam. As pedras abriam as suas vozes. E a canção era mais ou menos assim. Pedras cantantes de chãos pequenos, pés tocantes de mar. Espumas de mães que deslizam pelos dedos das raízes do tempo. Espaços espirais de baleias revoavam. Pedras cantantes de chãos pequenos, pés tocantes de mar. Espumas de mães que deslizam pelos dedos das raízes do tempo. Espaços espirais de baleias revoavam. Coro forte de palavras em baúba soltaram-se e voaventaram paisagens outrora presentes na semente no fundo dos olhos. Revoa, voa. Coro forte de palavras em baúba soltaram-se e voaventaram paisagens outrora presentes na semente no fundo dos olhos. Revoa, voa. Revoa, baleia. Eu disse de mim para mim. Aí eu vi um pontinho no meio das raízes. Acho que era eu.
Não, era um tangará. Não, era um tiê. Não, um jacu, sapopema, murucutu. Não. Era eu mesma, duplicada. Menina, pássara, baleia. Menina, pássara, baleia. Pequenos e grandes olhos se encontraram e viraram água salgada, água de mar. Eu, baleia, me vi gente. Eu, gente, me vi baleia, gigante. Nadando por entre as águas, afundamos lentamente. Juntei forças para subir outra vez à tona. Eu não tinha pressa. Fui subindo. Eu estava presente no ato pleno de sentir as diferentes temperaturas que o mar podia me oferecer. Aí eu cheguei lá em cima, eu saltei e borrifei ar quente, que se esparramou em inúmeras gotículas. Eu queria ver a luz do sol atravessando cada uma dessas gotículas e se espalhando em inúmeras cores. Eu lembro que os meus olhos de baleia podiam ver muito mais que as 7 cores do arco-íris que os meus olhos humanos conseguem ver. Eram inúmeras cores em cada uma das gotículas. E ali, cada gota era uma gota, mas cada gota era uma das minhas mães. Eu borrifava o mar para ver as minhas mães. Levou a mãe, levou a mãe. Sutil cambaleio da vida. O céu é mar também. É só olhar com o tempo. E aí nosso baleal saltou e borrifou em coro. E num desses saltos, num desses saltos, eu fui atingida por um arpão. A dor foi lancinante. Eu olhei para a ponta do arpão, eu reconheci o código do produto. Aquilo ali era um XVTE 98765, que é o código da Amazon para arpão de pesca telescópico inoxidável, com varas leves, alças econômicas e cordão para ferramenta de gelo offshore de água salgada. Eu senti o sangue saindo de mim e eu olhei para o homem que me atingiu com o XVTE 98765. Ele estava vestindo um GYTR 8756, que é um chapéu para pesca em barco ao ar livre, com máscara anti-solar, aba de proteção para ombros, rosto e costas, na cor bege. Eu tentei gritar e não saiu nenhum som. Aí eu acordei. Meu corpo estava ensopado de suor. Eu toquei o meu corpo e eu já não era uma baleia. Sabe quando você acorda atrasada e não tem tempo nem de processar o sonho? Eu saí correndo porque o centro de distribuição já estava me aguardando. As pessoas já tinham feito seus pedidos e estavam esperando para receber os seus produtos. Então, depois de 2 horas em 2 ônibus lotados e 30 minutos caminhando pelo acostamento da estrada, eu estava no centro de distribuição. Eu fui o caminho inteiro tentando me reconectar com o meu sonho, porque era muito louca a sensação de ser uma baleia e de poder navegar pelo mar livremente. Eu e toda a minha família nascemos numa ilha. E talvez esse sonho estivesse tentando me dizer algo. Chegando lá no centro de distribuição, eu logo percebi que iam descontar o meu atraso. Isso é péssimo, porque o salário já é muito pouco. Mas ainda assim, alguma coisa dentro de mim fez com que eu fosse só trabalhar e não me importasse. Fosse só empacotar,
Empacotar, empacotar, empacotar, empacotar, empacotar, empacotar, empacotar, empacotar. Produtos ficam numa espécie de compartimento, onde eu bato um QR Code e confiro o código com o produto. Por exemplo, num pacote vai um PTR2 89735 e um IUYD 89739, ou seja, uma lâmpada Wi-Fi, casa inteligente, branca, quente e fria, colorida, RGB bivolt, compatível com a Alexa, e um kit com 2 sutiãs, com bojo, forrado em renda de microfibra, com alças largas, conforto e sustentação nas cores rosa, claro e verde militar. Em outros pacotes vão outros números e outras letras. Eu deixei o meu corpo ir, sem me fixar no que eu fazia. Era uma estratégia de sobrevivência que eu usava para me proteger. Mas esse dia, os meus pensamentos voaram para o mar. Eu me imaginei baleia o tempo todo enquanto eu empacotava números e letras. Eu senti o meu corpo úmido, o meu coração transbordando da caixa dos meus ossos. Eu era grande demais para aquele lugar. Eu lembrei de já ter ouvido que o coração da baleia é o maior do mundo. Ele pode ser ouvido a 3 quilômetros de distância. Por fora eu empacotava números e letras. Mas por dentro, eu já era uma baleia. Eu deixei sair de mim aquele som inaudível que eu cantei por entre as águas dos meus sonhos. O meu coração bombeava sangue pro meu corpo de baleia de uma forma completamente nova. Os impulsos elétricos do meu coração estavam prontos para irem brincar no mar. Eu precisava sair dali. Eu precisava tomar posse do meu corpo de baleia. Por quê? Passar 12 horas empacotando plástico ininterruptamente? Por que o meu corpo precisava
precisa ser surrado todos os dias para viver mais dias, para ser surrado por mais dias? Essas perguntas que eu sempre me fazia subterraneamente, mas não tinha coragem de me encontrar com elas, agora se misturavam no meu canto de baleia. De repente alguma coisa corta o meu transe. Eu ouço a voz do meu líder. Ele está falando muito. Ele fala mais alto. Ele está falando, gesticulando, ele está gritando. De repente ele me agarra pelo braço, me arrasta para a sala dele. E lá ele começa a dizer, reclamar que eu me enganei. Ele reporta que eu confundi o PTX-SR 30902 com o PTS-XR 30902. E que isso gerou atraso, isso gerou reclamação, isso gerou custo para a empresa, que a operação não pode parar. Ele até entendia, mas que eu precisava me dedicar mais, porque desse jeito eu não dava para continuar, eu estava muito avoada. A gente tem uma meta a cumprir. São 120 pacotes prontos por hora, 2 pacotes prontos por minuto. Eu precisava lembrar que essa oportunidade que me deram, tem muita gente por aí que daria vida por essa vaga. Eu aprendi a represar o que eu tenho para dizer para poder continuar viva. Uma vida inteira de represamento. Mas nessa hora, eu não contive uma força imensa que veio direto do meu coração de baleia. Disse pra ele: foda-se a Amazon. Eu sou uma baleia. O meu líder de sessão ficou perplexo. Eu acho que ele nunca tinha ouvido uma funcionária dizer que é uma baleia. Então eu repeti pra ele: foda-se a Amazon. Eu sou uma baleia. Ele ficou furioso, me mandou sair da sala dele e disse: você está demitida. Você não faz mais parte do quadro de funcionárias da Amazon. A Amazon precisa de colaboradoras determinadas a cumprir o objetivo e missão da empresa, que é 01001 001 001. Eu voltei para dentro do armazém e eu comecei a misturar todos os produtos. Eu ia tirando da ordem todos os números e todas as letras. Esse era o meu novo canto de cetáceo, desordenar números e letras e repetir cada vez mais alto: foda-se a Amazon. Eu sou uma baleia. Eu fui tirando das prateleiras cadeira gamer, impressora multifuncional, óleo de melaleu, capado com pônei, sugador de clitóris, livro de filosofia, livro de antropologia, livro de autoajuda, whey protein, creatina, purpurina, margarina, cafeteira vietnamita, óleo de limpeza de pneu, kit para fazer aquarela, máscara facial rejuvenescedora, florzinha ornamental, separador de dedo do pé, aspirador robô que passa pano. As minhas pernas tinham a força de um imenso rabo de baleia e eu ia destruindo toneladas de produtos. Eu nunca tinha sentido tamanha força física. O meu coração de baleia bombeava sangue para os meus braços nadadeira, para as minhas pernas cauda. Eu subi naquelas prateleiras enormes. Eu fui andando por cima delas e chutando uma por uma. 3 seguranças tentaram me parar. Eu rangi os meus dentes, que nem as baleias fazem quando elas querem abater uma presa. E o barulho dos meus dentes derrubou os seguranças. Eu
caixas de papelão, escrito Amazon, com aquela setinha imbecil apontando para cima, parecendo um sorrisinho, cínico e complacente com toda a merda que a gente está vivendo. Ficou um silêncio estranho no armazém. Os outros auxiliares de operação logística não sabiam o que fazer. E o que a gente faz quando o outro deixa a gente sem saber o que fazer? Filmamos o outro. Cada um com a sua reação. Tinha gente que estava aterrorizada de verdade. Tinha gente que estava se sentindo um pouquinho vingada. Tinha uma risadinha aqui, outra ali. Mas todas as câmeras apontadas para mim. Eu parei por um segundo e falei, explodindo a minha caixa torácica de tanta força. Foda-se a Amazon. Eu sou uma baleia. Eu saí do centro de distribuição. Eu corria pelo acostamento da estrada. Eu estava mais rápido que os carros abarrotados de pessoas e objetos. Aí eu não sei se eu corri 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ou 10 mil quilômetros, como as baleias fazem quando elas querem nadar em outros mares. Eu sempre achei esquisito esse bando de cientistas que afirma que as baleias migram por alguma funcionalidade. E não simplesmente que elas têm que trazer e nadar em outros mares. Vai ver, a baleia só quer experimentar suas temperaturas e cores.
corri tudo que eu tinha para correr até chegar na beira do mar. Chegando no mar, eu lembrei das minhas mães me dizendo: "Sê água, sê água, Ser água, sê água." ser água. Eu lembro que, de menina, as histórias da minha ilha contavam de mulheres da minha família que tinham ido embora com o mar. Há sempre muitas razões para fugir com as águas. Eu senti a espuma da onda tocando os meus pés. Senti minhas pernas se transformando numa cauda. No meio das minhas costas, uma cratera imensa que podia borrifar a água. Eu olhei para o oceano. A minha vontade foi de sair nadando e atravessar. Bem nesse momento, um homem com uma sunga boxer adulto, moda praia vintage, anos 1950, em cores vivas, ou melhor, um homem com uma XPTRF 39810 me abordou. Ele estava eufórico. Ele me abraçava, gesticulava para a família dele. Aí vieram uma mulher, mais 3 filhos, eles me abraçavam muito, tiravam um selfie comigo. Ela olhou pra mim e falou: "Ai, você é maravilhosa! Um exemplo pra todas nós, como é mesmo? Foda-se a Amazon, eu sou uma sereia." Eu disse: baleia, moça, baleia. Ela retrucou: "Ai, jura? Eu pensei que era sereia." Eu disse: podia ter sido sereia, mas no caso eu falei baleia. Aliás, como é que a senhora sabe que eu Ela acabei de... retrucou de novo e falou: "Ai, tanto faz." Aí eles tiraram mais fotos comigo, logo se entediaram e foram tirar outras fotos pela praia. Eu fiquei assustada. Como eles sabiam que eu tinha falado há tão pouco tempo? Na verdade, toda a praia começou a formar uma multidão ao meu redor. Diziam que eu era a nova celebridade da internet. Mostraram vídeos meus com música sertaneja, axé, reggae, rap, samba, funk, rock, defendendo causas ecológicas, com vários comentários de celebridades apoiando e vários outros rechaçando o meu gesto, milhares de comentários solicitando a minha morte e outros milhares dizendo que na verdade eu era a grande deusa lacradora que ia derrubar o capitalismo. Algumas marcas usavam a minha frase pedindo um mundo mais justo. Tinha até uma propaganda de um carro SUV onde um cachorro Yorkshire Terrier e uma criança muito loira assistiam meu vídeo no banco de trás. A própria Amazon fez uma campanha nas redes, pedindo para que as pessoas me encontrassem porque eles queriam devolver o meu emprego. Eles estavam oferecendo R$5.000 de bônus anuais em produtos deles, claro. Eu dei um sorriso morto para selfie. Perfis falsos meus foram criados. Tinha um, inclusive, dizendo que, na verdade, eu era uma grande conspiração do Partido Comunista Chinês para derrubar as empresas norte-americanas. Eu recebia directs de amor. Eu recebi convite para fazer sexo, de graça.
recebendo muito dinheiro, recebendo pouco dinheiro, com uma pessoa, com 7 pessoas, com 27 pessoas. Eu recebi 59 pedidos de casamento por direct. Uma produtora de conteúdo me convidou para fazer vídeos pro OnlyFans. Um grupo de jornalistas independentes que faz podcasts sobre celebridades da internet fez um sobre a minha história. Eles revelavam a minha infância numa ilha, onde hoje existe um resort muito famoso e as cabanas foram nomeadas em homenagem às mulheres da minha comunidade. As pessoas nas ruas me abraçavam, me beijavam, me xingavam, se xingavam entre si, tiravam fotos de mim como se meu corpo fosse dados. Isso. Como se não importasse a minha presença física, mas somente a projeção delas mesmas sobre as minhas imagens que elas viram online. Era como se eu tivesse me tornado alternância binária entre 0 e 1. Era como se eu tivesse me tornado a alternância binária entre 0 e 1. Eu senti vontade de correr, Socar, nadar, esmurrar, espernear, estapear, gritar. Mas eu não fiz nada. Meu corpo de baleia se esvaziou. Um Personal coach. com ênfase em futurologia, disse que eu precisava ter uma mentalidade de crescimento. Ele chamava isso de Growth mindset. E que ele tinha um método inovador que ele poderia me ensinar e me agenciar nas redes sociais. Ele disse que via potencial em mim, que ele podia me colocar como senadora nas próximas eleições. Eu precisava só aproveitar que eu era uma celebridade, defender uma pauta de costumes e pronto, estava garantido. Mas que eu tinha que ser rápida, porque essas ondas passam. Meio sem forças, mas ainda assustada, eu respondi como aquele escrivão. Eu preferiria não. Eu preferiria não. Preferiria não. Eu preferiria não. Ele insistiu, mostrou infográficos, tabelas, matérias de jornal, posts de especialista comparando o mindset fixo com o mindset em crescimento. Mas teve uma coisa que ele me disse, que me fez pensar. Ele me perguntou: alguém nessa vida já parou para escutar o que você tem a dizer para o mundo? E se o que você tem a dizer pudesse mudar a vida das pessoas? De fato, uma funcionária como eu não é uma pessoa que costuma ser ouvida. Eu topei. Eu topei trabalhar com ele. Eu produzi conteúdo. Eu fiz foto, Vídeo. Aceitei falar da minha vida pessoal. dei entrevista pra rádio, pra televisão, pra internet, podcast, live. Eu topei. Eu topei trabalhar com ele. Eu tinha a impressão de que as pessoas me ouviram. Era a primeira vez na vida. A mesma coisa que eu sempre falei. Agora é notícia. E isso Começou a me dar prazer. Eu comecei a poder comprar umas coisas que eu nunca tinha comprado antes. Você tem umas comprinhas na Amazon. Eu confesso que eu achei sensacional a praticidade. Aí uma parte do povo me adorava, outra parte me odiava. Aí a parte que me adorava passou a me odiar. E a parte que me odiava passou a me adorar. Aí a parte que me adorava, depois odiava, voltou a adorar. Aí a parte que odiava, depois adorava, voltou a odiar. E aí depois mudou tudo de novo. Aí eu tinha mais de 1 milhão de seguidores. Depois mais de 2 milhões, 3 milhões, 7 5 milhões, milhões, 10 milhões, 15 milhões. 27 milhões. Cada seguidor era um número muito importante pra mim. Eu ficava contando 1 a 1. Se alguém deixasse de me seguir, eu deprimia. Eu fingia que não, eu postava um vídeo disfarçando, mas eu sentia um medo desgraçado Que me dava ataque cardíaco. Aí as minhas madrugadas eram postando vídeos e fotos e vendo como cada um reagia. Curtiu ou não? Se compartilhava ou não? Se gostava de mim ou não?
madrugada inteira, postando e revendo as reações. Meus olhos lacrimejavam, os meus dedos formigavam, mas eu seguia ali na argilha. Por que não curte mais meu conteúdo? O que custa me dar um coraçãozinho? Poxa, por que não comenta mais com as postagens? O que custa? Compartilha, por favor. Cada pessoa passou. Você também não impulso, Minário. Mas aí, a Marcela Fonte veio até mim e disse que o meu tempo estava passando. Que eu precisava ser rápida. Eu precisava ser contundente. Que logo alguém mais interessante ia arrebatar as redes. Eu sabia que eu estava tomando remédio. Remédio pra acordar. Remédio pra relaxar. Pra falar com as pessoas. Remédio pra me concentrar. Remédio pra conseguir trabalhar. Remédio pra depois parar de trabalhar. Remédio pra gozar. Remédio pra ficar magra. Remédio pra ficar inteligente. Remédio pra caralho. Mas ele disse que nós precisávamos de uma solução rápida. Ou eu voltaria a ser uma mera desconhecida. Ele veio até a minha porta, bateu lá em casa e eu não conseguia me mexer para atender. Eu estava sem reações corporais, atônita, embotada, prostrada, tétrica. Ele arrombou minha porta, ele começou a gritar comigo. Ele disse que eu não podia parar de produzir conteúdo, que agora eu tinha 19 milhões de chefes que queriam saber o que eu tinha para dizer naquele dia. Aí ele me segurou pelo braço. Eu não senti a temperatura da mão dele. Ele agarrou minha cabeça, ele começou a gritar comigo. Eu não senti nada. O grito, o toque, a raiva no olhar não me faziam reagir fisicamente. Isso me assustou. Mas os meus músculos não reagiam ao susto. Ele foi embora de casa furioso. Aí eu chorei. Eu fiquei dias chorando. Trancada, sem acessar a internet. Aí eu senti que eu precisava voltar a sonhar. Isso, eu precisava sentir de novo meu corpo de baleia, as nadadeiras. Aí eu apaguei todas as luzes do apartamento, deitei, tentei dormir, tentei sonhar. Nada. Aí eu assisti a todos os documentários sobre baleias na internet. Eu aprendi tudo sobre elas antes de dormir. Eu tomei melatonina. Eu coloquei várias caixinhas de som pelo apartamento com ruídos do oceano. Deixei tudo naquele breu escuro. Fiquei em silêncio, tentando dormir, tentando sonhar. Nada. Eu não conseguia mais sonhar. A sensação de ter um corpo, um mísero corpo, não voltava.
conseguia mexer. Eu fui beber um copo de suco e os meus dedos não perceberam a sensação gelada do copo na minha pele. Os meus dedos tinham perdido a capacidade de sentir as texturas do mundo. A minha boca perdido a capacidade de sentir os sabores. O mais assustador, eu não consigo mais ouvir meu coração. Eu passo madrugadas insone tentando tirar meu pulso, tentando entender se meu coração segue batendo. Mas nada. Um silêncio ensurdecedor. Meus sons, calores, tensões, fluidos e tudo que compõe meu corpo físico virou dados. Informação digital que pode ser comercializada na internet. É engraçado, talvez trágico, pensar que todos os sons, vídeos, imagens, encontros, manifestações, reuniões, tudo que acontece online é transformado em dados, impulsos elétricos, variações binárias, a alternância entre 0 e 1. A gente vê um acidente, uma criança pedindo socorro, e ao invés de ajudar, a gente resolve filmar e compartilhar nas redes. O aparelho celular decodifica a imagem da criança em 0 e 1. 0 é o comando para interromper a passagem de corrente elétrica e 1 é o comando para permitir que a eletricidade passe. A palavra socorro na voz da criança é transformada só em 0 e 1. No computador, a palavra socorro é 0110, 001, 110110, 00101, 10000111. Foda-se o medo, o desespero, a iminência da morte daquela criança filmada. Ela vira só 0 e 1. Cada pessoa que vê uma imagem minha online passa a me interpretar como se eu fosse somente a alternância entre 0 e 1. Como se meus pés, olhos, boca, rins, fígado, intestinos e tudo que compõe meu corpo físico fosse apenas uma profusão de dados. Meus intestinos é 011001, 0010. Meu coração 01, 000, 0000, meus olhos 01, 000, 01, minha pele 000, eu passo minhas orelhas minha boca 0
Sentimos nossos pés respirarem. Eles pisam suavemente a superfície. Sentimos nossos pés respirarem. Eles aterrissam por entre escombros. Finalmente, nossos pés respiram. Fechamos os olhos. Nosso corpo em estado de sonho. Te vejo, 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 te vejo. Respiramos lentamente. Não se vê nada. Um escuro oceano. Sentimos medo. Apertamos nossas mãos. Sentimos nossos dedos uns nos outros. Seguimos andando, sem ver. Batemos os pés na superfície de águas derretidas. As gotas revoam longe. Cada batida de pé no chão alagado são novas gotas que voam centenas de quilômetros por milhares de milênios. Somos outras possibilidades de mundos. Aleites, Tangarás, Muricis, Fungos, Carvalhos, Pinguins, Ouriços, Joaninhos, Sororó, violetas, flores de maio, mandacarus, cutias, tripriocas, coiotes, girafas, orquídeas, alecrim, laranjeiras, namorados, xaxis, dourados, flores de maio, amoreiras, mangas, tainhas, cajus, peixes, bois, vagalumes,